nome de Jesus. Amém. Toma o seu lugar. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. E o versículo 36. Quem é a primeira vez hoje aqui? Faz só assim, ó. Só assim. Pode ser baixinho. Amém. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Então, o livro de Atos, capítulo 9. A partir do 36. Eu sempre admirei essa mulher, que eu vou falar sobre ela essa noite. Mas eu nunca tive... Não sei qual é a palavra que eu posso falar. A vontade, o desejo, o interesse de falar sobre ela, mas por incrível que pareça, hoje é o dia que o Senhor tem uma palavra, diga assim, para mim. Isso, Bia, eu amei o jeito que você fez, Bia. Para mim, isso, para mim. Hoje a palavra não vai ser para quem está do seu lado. Olha aí para quem está do seu lado aí. Viu? Vai ser para nós, em nome de Jesus. Eu já vou começar lendo. Atos, capítulo 9, versículo 36, diz assim. Entremente, havia em Jope uma discípula. Quem era? Uma discípula. Chamada Tabita. Que em grego significa Dorcas. Então, o nome dela tinha um significado. Qual era o significado? Nossa. Era o quê? Dorcas. Que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. (37) 37. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito quê? Doente e morreu. Meu Deus, que história triste. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar da casa, no andar de cima. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens. Quantos? Com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. 39. Então, levantando-se, Pedro partiu com eles. Com quem? Com os 2 homens que foi dar o recado. Amém? Está entendendo aqui? Amém. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorca havia feito para elas enquanto estava viva. 40. Pedro pediu para que todas deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta
Meu Deus do céu, só alguém está crendo aqui, misericórdia. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se na cama. Meu Deus, que história forte, né? 41. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou a viva. 42. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope. E foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Aplauda o Senhor por isso. Aqui conta uma história de uma mulher chamada Tabita, que tinha um significado. O nome dela tinha um significado de Dorcas. Quem era essa mulher? A primeira característica que a Bíblia diz, Sandra, que ela era discípula. Eita! A Bíblia já começa dizendo assim: havia em Jope uma discípula. Quem é discípula? Aquela que está nos pés do Senhor. Está difícil, mas está no pé do Senhor. As coisas não estão muito fáceis, mas aquela discípula sabia quem era o Senhor da vida dela. Quem era? Dorca. Uma mulher com um coração generoso. Uma mulher que amava honrar alguém. Meu Deus! Você acredita que já faz dias que eu vejo essa história dessa mulher? Eu falei assim, meu Deus, eu me vejo nessa mulher. Sério, eu acho que você, algumas aqui vai se ver. Uma mulher que amava fazer túnicas e presentear. Elaine, vou fazer uma assim, ó, certinho no seu corpo, vou te dar. Então as viúvas e os órfãos, os necessitados, os pobres, amavam estar do lado dela, porque ela trazia, vamos dizer em outras palavras, energias boas. Uma pessoa, sabe aquela pessoa que você ama estar perto? Tem pessoas que você fala assim, meu Deus, a hora não passa. Sabe aquela visita que você fala assim, Senhor, nem vassoura faz essa visita embora. Você já passou por isso? Eu já. Dorca era diferente. Era aquela mulher que amava ser generosa, amava honrar. Quando alguém falava assim, alguém precisa, ela falava assim, eu quero ser a primeira. Eu anotei até uma frase: dar não é empobrecer, dar é enobrecer. Meu Deus! Dar não é empobrecer, dar é enobrecer. É uma nobreza que poucas pessoas têm essa virtude, de você olhar o necessitado e falar assim, eu vou tirar, eu vou dar. Gente, eu não ando assim, é uma vez no ano que eu compro roupa, é no meu aniversário. Esse ano eu não vou comprar, que é outro projeto. Mas, gente, eu abro meu guarda-roupa, eu fico fazendo a limpa. Tipo assim, eu tiro as sacolas. Sabe assim, que parece que Deus multiplica as coisas. Por quê? Porque tem um coração o quê? Generoso. Deus ama o generoso. A Bíblia diz assim, que o generoso Deus faz prosperar. Mas aquele que tem, não dá e retém o que deveria dar, apodrece e vira pobre. Então, seja parecido com Jesus. Tem essa virtude dessa mulher. Generoso. Aleluia. Mas
Mas a discípula, a mulher de Deus, a temente a Deus, um dia ela fica o quê? Enferma. Sabe por quê? Quem ora também fica enferma. Quem busca também fica enferma. Quem prega também fica enferma. Já viu aquela história lá? Nossa, o pastor não está no culto, está doente. Nossa, não acredito. Você pode adoecer, mas o pastor não pode. Sabe aquelas historinhas assim? Então a profeta, a mulher de Deus, adoeceu. E a história ainda diz mais, que ela morre. Porque Deus não permitiu só a doença. Por que será? Porque a sua história não ia terminar daquela forma. Eu quero dizer algo para você assim, um momento difícil da sua vida é passageiro, porque grandes coisas fará o Senhor nessa sua história, para glorificar o nome. Alguém vai falar, o que aconteceu? Você vai falar, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Nada justifica, porque quem fez foi o Senhor. Quem deu foi o Senhor. Quem fez foi o Senhor. Quem guardou da morte foi o Aleluia. De vez em quando você bate palma para mim tomar água. Tô brincando. Tô que nem o Bruno é assim. Amém. A mulher morre. Não tem o que fazer. Mas eu fui estudar, Adriana, profunda história lá na fonte. Quem eram os detalhes dessa mulher? E eu descobri que alguém, a história diz o quê? Muito doente. 37. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto. E eu fui estudar sobre o banho. Aqui no Brasil, quando alguém morre, existe uma limpeza no corpo. Você nunca viu? Alguém foi acidentado, né? Principalmente o sangue lá no caixão. Pode acontecer, né? O corpo querer escorrer, né? Mas isso é do corpo. Mas o morto, ele para ser colocado dentro do caixão, ele precisa ter uma limpeza. E eu descobri que no Oriente Médio, aonde essa história aconteceu, existia, entre aspas, um ritual. Que eles banhavam o corpo do morto e na cabeça eles colocavam águas mornas e lavavam as mãos do morto com água morna. Para quê? Eu até escrevi aqui. Porque quem estava fazendo aquele serviço acreditava, ainda tem jeito. Meu Deus! Não sei quem era aquela mulher que fez aquela, pegou aquela bacia e começou a lavar o corpo daquela mulher. A Bíblia não diz se ela tinha título, quem ela era, o que ela fazia, não. Mas a história diz que ela lavou, olhando para aquele corpo e dizendo, daqui a pouco vai levantar, daqui a pouco vai se mover, a água está indo no cérebro, está quente, as mãos, opa, a energia vai passar aqui, vai abrir o olho. Eu quero dizer para você, sempre vai ter alguém na sua vida que vai acreditar em você. Por mais que ninguém acredite, por mais que está morto, os olhos estão vendo que não vai dar certo, mas sempre Deus vai levantar alguém para falar assim, eu acredito em você. Sempre. Mas o que aconteceu, Rafa? A mulher não levantou. A mulher não acordou. O que restava
O que restava fazer? Escolher uma parte da casa, para que as viúvas, que ela sempre trabalhou com aquelas mulheres, velasse, depois que chorasse, desse o horário, o cortejo ia sair da casa. Era o que restava, era o que tinham que fazer. Meu Deus do céu. Mas alguém olhou e disse: não aceito. Alguém olhou aquela situação daquela mulher e falou assim: não vou deixar na sala, não vou colocar em cima da mesa, não vou colocar dentro de um caixão. Opa! Olhou para o lado, o que tinha ali? Uma escada. Sobe com alguém que não tem nada para oferecer no braço. Sobe. É fácil promover quem já é promovido, não é verdade? É fácil aplaudir quem já é aplaudido. É fácil colocar no alto quem já está vivendo o melhor momento da sua vida. É fácil. Mas ainda tem gente dentro da igreja. Ainda tem gente dentro da igreja que tem coragem de colocar na mão. Meu Deus. Quem não tem mais nada para dizer. Meu Deus. Tem alguém, Adriana, dentro da igreja, que fala assim: opa, deixa eu pegar esse corpo. Deixa eu pegar. Mesmo que não vai me agradecer, mesmo que não está falando mais nada, mas eu não aceito isso para a vida dela. Meu Deus. O corpo de Cristo sempre terá, não vou falar muitos, porque a Bíblia diz que são muitos os escolhidos, mas poucos são. Muitos são chamados, muitos fazem parte de um corpo, muitos enchem a igreja, mas são poucos, que será escolhido. Qual é a classe que você está? No muito ou no pouco? São poucos. Rafa, alguém olhou e falou assim: não aceito. Deus vai te rodear de pessoas, de gente que não está na sua vida para sugar, mas está na sua vida para te encorajar. Deus vai colocar pessoas na sua vida não para usurpar o que você tem, meu Deus do céu, mas para te carregar no colo. Deus vai enviar pessoas que quando você estiver no nada, sem falar, sem nada, machucado, ferido, triste, doente, enfermo, vai ter alguém que vai falar: opa, um dia me ajudou, um dia me abraçou, um dia orou por mim. É agora a minha vez de fazer. Hoje em dia temos uma igreja acomodada. Vem a mim, vem a mim, vem a mim. Mas tem poucos que vai até alguém. Ontem eu estava no meu sofá e nós temos um grupo. Tava brincando. Ei, Ju, você pegou no pé da letra, né? Ontem eu estava na sala e eu fico, todos os dias da semana eu fico no grupo lá, esperando um vídeo das vidas da célula, dos líderes. E ontem eu estava sentada assistindo uma série, porque a minha irmã, ela está me fazendo ser dorameira. Mas como não tenho vício, eu só assisto um capítulo. Vontade de assistir o segundo, mas só assisto um. E na hora da melhor parte, o Espírito Santo falou assim: para.
porque eu tenho uma palavra para você. E eu abri no primeiro vídeo, e foi a Deide L. Interessante que ela fala meu nome no vídeo sem eu saber. Sabe quando você vê o Espírito Santo falando com você? E ela começou a pregar ali, e eu anotei uma frase da minha pregação que você falou naquele vídeo. Você falou assim: você é a Bíblia que alguém precisa ler. Meu Deus! Aonde? Nas suas postagens. Poste algo de Deus. Poste uma palavra de Deus. Poste uma frase de Deus. Porque você será a Bíblia que alguém vai olhar e vai falar assim: falou comigo! Falou comigo! Na casa daquela mulher tinha uma Deide L, tinha uma líder de célula, tinha um discípulo de célula, tinha um dono da casa lá de célula, que falou assim: ela um dia fez por mim, agora sou eu. A noite hoje o recado hoje é para você: alguém não está fazendo, faça. Sabe o que é o problema? De muitas pessoas não faz e critica quem faz. Não faz e opina de quem faz. Domingo fiz um discipulado para minha liderança. E eu falei para eles, chorando em lágrimas aqui: faça pro Senhor. Porque se você fizer para mim, você vai esperar que eu elogie você. Você vai esperar que eu aplaude. Você vai esperar que eu vou colocar você e vou nomear você. Isso quem tem que fazer é o seu patrão. Selecionar lá o melhor. Se você está sendo o melhor, ele fala assim: foi o melhor funcionário. Mas o reino de Deus, quem coloca no patamar de cima é Deus. Deus que vai ver o que você faz. Deus que vai contemplar o seu esforço. Quem vai fazer isso por você é Deus. Eu quero dizer para você: não desista. Sempre vai ter do seu lado alguém que vai precisar de uma palavra, de um abraço, ou assim, vamos. Deixa eu terminar aqui. Aí o que aconteceu? Colocaram no quarto de cima. Não tinha mais o que fazer, gente. Essa pessoa que fez isso tinha tanta fé, que se ela colocou lá é porque ela acreditava que haveria uma solução divina. Sabe o que aconteceu? Lembraram que Pedro estava mais ou menos a 30 quilômetros. Daqui para minha casa é 26 quilômetros. Então vamos colocar, eu faço 40 minutos da minha casa para cá, então acredito que era 1 hora e pouco. Então ele estava próximo, Pedro estava próximo, e a galera lá que estava lá, falou assim, pegou 2 homens e falou assim: olha, vai lá para Pedro, Pedro está muito próximo, hoje ele é profeta, hoje ele é um dos profetas, então chame ele até aqui. Os 2 homens correram e foram. Chegando lá, eu fico imaginando assim, como convencer Pedro. Porque muitas vezes você está no seu serviço, você está nos seus afazeres, aí o seu celular fala assim: tem como você vir aqui fazer uma oração? Aí você vai falar assim: então, na minha agenda está difícil. Sabe assim? Eu vou ver se cabe aqui o horário que eu tenho. Aí Pedro falou assim: mas para que vocês querem eu lá? Aí imagine, gente, os homens começaram. A primeira coisa que você tem que fazer para falar uma coisa ruim, você tem que elogiar. Então, aqueles 2 homens falaram assim: Pedro, ela é uma discípula, mulher de Deus, mulher que honra, mulher que faz túnica. Vai saber se vai fazer uma para você. Aí Pedro falou assim: mas eu vou fazer o que lá?
Aí aqueles dois homens, um olhou para o outro e falou assim: então, deixa eu te contar a real. A mulher está morta. E eu preciso que você vá lá. A história diz que Pedro, meu Deus do céu, pega tudo. E ele viaja e chega até a casa daquela mulher. Só que todo judeu, toda crença judaica, para você entrar na casa de alguém precisava de um detalhe, sabe o quê? Lavar os pés e as mãos. Era um ritual de purificação. Você está vindo da rua, precisava ter essa purificação. Só que a história diz que Pedro não teve tempo de lavar a mão, não teve tempo de lavar pés. E o que ele fez? Subiu aonde? No quarto acima. Meu Deus do céu. Só que no quarto de baixo, na sala, tinha muita gente pichinchando. Imagina assim, Pedro não chega. Antes dele chegar, está demorando. E agora? Com certeza, gente, sempre ao nosso redor. Na minha tem, não sei na sua. Vai ter alguém para reclamar. Imagino que tinha alguém lá falando assim: a mulher já morreu. Fizeram o trabalho de lá para cima e vai chamar Pedro. Recentemente morreu uma mulher na frente de Pedro e Pedro não fez nada. Para que vão chamar Pedro? Deus está falando aqui. Eu até anotei uma frase aqui. Quantas pessoas perdendo tempo na sala, enquanto há pessoas mortas em cima. Quantas pessoas perdendo tempo com a sua vidinha, com seus negócios, com o seu dinheirinho, com o seu trabalho, com as suas necessidades, com o seu. E tem alguém do lado, preste a morrer. Cadê o reino de Deus? Cadê Jesus? Estava em cima. E tinha alguém, filho, perdendo tempo falando embaixo. Estava em cima. Hoje, 6 horas da manhã, a Mariana, eu acordo ela 5h45 da manhã e vou lá. Gente, eu visto a Mariana assim, dormindo assim, eu que visto ela. Aí no final, para vestir, para ela pôr a calça, eu falo: levanta. Eu já tenho uma rotina certinho, o jeito que eu faço todo dia com a Mariana. Aí deito, espero o bispo levar a Mariana, porque eu não consigo dormir sem ele não chegar. E quando ele chegou, 6 e pouquinho, o meu telefone toca assim: oi, uma pessoa que não me chama. E eu falei assim: oi, tudo bem, bom dia. E a pessoa fala assim: você lembra de fulana? Que ela já foi cristã, que ela já foi intercessora. Você lembra dela? Que ela já foi da outra igreja, nunca foi da Traídos, mas já foi de outra igreja. Você lembra dela? Ela tirou a vida ontem à noite. Ai, gente, quantas vezes nós estamos preocupados e tem alguém do nosso lado querendo sumir com a vida. Deus está falando com pessoas que entrou aqui e o Espírito Santo fala comigo que você já até pensou em sumir, desaparecer, porque você não aguenta mais a vida que você está levando. Ela conhecia a palavra, ela foi do grupo de intercessão, ela era daquele que andava com óleo de unção e tirou a sua vida. Conhecia a verdade. Existe uma passagem na Bíblia, um versículo que diz assim, que o diabo,
Ele vem até a nossa casa. Ele vem. Ele faz o quê? Ele vem para 3 coisas. Eu quero mudar a ordem desse versículo. Ele entra, ele rouba tudo. Depois que roubou, destrói. E no fim de tudo, a última flechada dele é o quê? Mata. Deus tem vida para você essa noite. Existe vida no segundo andar para você nessa noite. Existe vida em cima para você nessa noite, em nome de Jesus. Existe um projeto que está lá em cima, que daqui a pouco vai acontecer um grande milagre. Meu Deus! Pedro sobe. E quando Pedro chega lá em cima, as viúvas estavam chorando e velando aquela discípula. Só que elas tinham algo na mão. Elas levaram as túnicas que tinha ganhado de presente daquela mulher que tinha morrido. Eu fiquei imaginando a sensação. Pedro entra, escuta o barulho de choro, e quando ele entra no cenário, aquelas mulheres fazem assim, levantam as túnicas. E tem um significado levantar as túnicas. Elas estavam levantando as obras de alguém que hoje momentaneamente estava no chão. Ela estava levantando as obras de uma mulher que estava deitada. Está deitada hoje, mas um dia me ajudou a me cobrir. Estava deitada hoje, mas um dia parou o que estava fazendo para orar por mim. Estava deitada hoje, mas um dia, cada túnica representava assim, um dia ela parou para fazer algo por mim. Sabe o que mostra isso aqui para mim? Jesus. Jesus para tudo para fazer algo por você. Jesus para tudo para fazer algo para você. Mas o Pai só para quando existe alguém disposto a querer que o Pai faça algo. Já estou terminando. Quero declarar mais uma vez: Deus vai cercar você de pessoas que vai levantar a túnica e vai dizer bem de você quando você não puder ouvir. Deus vai levantar alguém que vai falar muito bem de você quando você não estiver presente. Deus vai levantar alguém para honrar em palavras quem é você. Quem é você? É tão legal, Adriana, quando alguém fala assim: nossa, como você é assim, como você é generoso, como você se dispõe a me ensinar. Nossa, eu gosto da sua maneira, como você fala, o jeito de você chegar até mim, como é bom. Mas melhor ainda é quando você não está presente e alguém se levanta para falar o seu nome naquele lugar. Deus vai colocar pessoas assim na sua vida. Aleluia. Pedro, quando viu todas aquelas mulheres lá
pediu para elas saírem. E Pedro fica sozinho com Dorca. Eu imagino que ele vai lembrar das cenas quando Jesus chegou nos lugares para ressuscitar alguém. E era, Léo, a primeira experiência dele. A história diz que Jesus nunca se ajoelhou para um morto. Mas Pedro se ajoelha na frente da mulher. Olha para o corpo morto. Talvez as cenas difíceis. Quem já foi reconhecer corpo aqui de entes queridos, é um momento que ninguém quer. Minha mãe fala assim: filha, a pior parte da morte do seu pai foi eu ir reconhecer o corpo dele. É um momento difícil, doloroso, triste. Mas Pedro ora ao Senhor. E naquele momento, oh Deus, a Bíblia diz que ele declara, vira o corpo orando e diz: Tabita, levanta. Tabita, levanta. Deus está dizendo para uma mulher aqui: levanta, para de ficar cabisbaixo, para de ficar chorando, para de ficar se lamentando, levanta. Deus está dizendo para um homem aqui: levanta. Não é hora de ficar caído, não é hora de desanimar, é hora de você se levantar. Sabe qual é o problema? Que está pegando fogo dentro de casa, as coisas estão dando errado, Satanás está se andando e você está assistindo a guerra. Deus manda dizer: levanta, levanta, Tabita, levanta, reage, levanta. Deus te trouxe aqui só para dizer uma coisa: levanta. Levanta. Meu Deus. E a história diz que ela abriu os olhos e ouviu. Só que eu achei interessante isso aqui, até escrevi. Ela podia ouvir? Estava morta, gente. Podia ouvir? Não. Mas a voz dele pôde restaurar a capacidade que ela tinha perdido. Continue falando com pessoas que não lhe ouvem, porque sua voz tem poder para fazer elas ouvir. Tem uma pessoa que todos os cultos, é de lei, eu mando mensagem e falo assim: hoje tem culto. Sabe o que a pessoa faz? Visualiza. Só. Em outras palavras, me deixa no vácuo. Visualiza. Hoje mesmo eu falei: hoje tem culto, vai no culto. Viu, visualizou e não falou nada, mas eu peguei essa palavra aqui. Continua falando com pessoas que não lhe ouvem, porque sua voz tem poder para fazê-las ouvir. Continue falando, até o dia que ela fala assim: não quero mais que você fique falando no meu pé do ouvido. No dia que ela falar isso, para, que aí Deus vai trabalhar, aí é com Deus. Mas enquanto não deu essa resposta, fale. Para mim encerrar, essa história dessa mulher aconteceu no período que desceu as línguas repartidas de fogo lá no cenáculo. Quando a igreja de Atos dos Apóstolos nasce,
Jesus não está mais aqui. Então os apóstolos, que era boca de Deus, profeta naquele lugar, Jesus passou 3 anos ensinando os 12. Então Jesus sobe, morre, ressuscita, vai para o céu. E quem continua? Quem restou? Os discípulos, os apóstolos. Então essa história é narrada nesse tempo que a igreja de Atos repartia os pães, repartia a comida com os necessitados. Aconteceu nesse tempo que as pessoas que congregavam na igreja de Atos vendiam os seus imóveis, olha, e repartia e dava para quem não tinha. E nesse período aconteceu 2 mortes de mulheres. Essa, como que era o nome da mulher que morreu? Tábita. E a outra, antes, Safira. Safira também tinha morrido. Só que interessante, Bruno, é que Pedro estava no mesmo cenário de Safira e não ressuscitou ela. Sabe por quê? Safira morreu, mas não ressuscitou porque era prejudicial à igreja. Tem pessoas que vai morrer e Deus não vai ter nenhum prazer de enviar ninguém para orar, para ver se Deus tem a misericórdia para poder voltar à vida. Tem pessoas que vai morrer, que Deus vai falar assim: não, nem vale a pena. Se até aqui não fez nada para mim, até aqui não quer nada, e eu já sei o futuro de amanhã, então nem vale a pena. Quantas pessoas, quando nós morávamos aqui, chamava o bispo, estava morrendo. Aí o Williams falava assim: eu não gosto de orar para a pessoa que já está, tipo assim, no fim, tipo assim, no pé, na bota, no fim. Porque Deus trazia a revelação para o meu marido. E o Williams chegava em casa e falava assim: filha, vai morrer. Uma vez chamaram o bispo para orar para um senhor lá em Santos. Então ele fez uma viagem, acho que foi umas 2 vezes até Santo. Chegou lá, orou, e como meu esposo tem uma visão aberta, quando ele chegou no quarto, ele via os demônios da morte do lado daquele homem. E na segunda vez, aí a primeira vez que ele chegou em casa, ele falou assim: filha, Deus falou comigo que vai levar o homem lá. Só que o discípulo meu está com esperança como vai viver. Aí o que aconteceu? O homem ficou bom 1 semana. Tipo assim, sabe aquele bonde que vai dar alta? Aí o discípulo falou assim: então pastor, o meu tio tá bom, acho que já está até tendo quase a previsão de alta. Aí o William falou assim: oxe, Deus mostrou que vai levar o homem? Meu Deus do céu, Senhor, tu se responsabiliza com o que eu falei aí. Amém. Passou mais umas 2 semanas, ele teve uma crise, e o discípulo na época chamou o pastor. O pastor fez uma viagem de novo lá em Santos. Naquele dia, em um dos dias, acho que o Williams foi mais de uma vez, mais de 3 vezes. E naquele dia, os demônios estavam do lado dele. E um dia antes foi um pessoal de igreja pregar para as pessoas que estavam no leito no hospital. E o moço que estava do lado dele não quis ouvir a palavra, não quis deixar os crentes entrar dentro do quarto. Quando o pastor chegou lá, na visita, quando o Williams colocou o pé no quarto, tinha um demônio, não sei o nome, o pastor que sabe, um espírito da morte do lado do Senhor. Na hora que o pastor chegou, o pastor já olhou para aquele espírito e falou assim: sai daqui agora, em nome de Jesus. Sabe o que o espírito fez, Adriana? Saiu do quarto e foi para o quarto do moço que não quis ouvir a palavra de Deus. Na hora, o Williams falou assim: Fábio, foi na hora. Os aparelhos do homem começou a apitar. E as visitas que estavam lá começou a chamar os enfermeiros. Sabe o fim da história? Morreu. Então vai ter morte.
que não vai valer a pena orar nem ressuscitar. Porque Deus não vai permitir. Safira morreu e não ressuscitou porque era prejudicial à igreja. Agora você vai falar assim, mas por quê? O que ela fez de ruim? Sabe o que ela fez? Ela estava naquela igreja. Vender a casa. Tudo bem. Venderam a casa, venderam o imóvel. Só que na hora delas levar o dinheiro, que elas fizeram um voto para Deus, para entregar o voto no altar, o casal fez assim: então, é muito dinheiro, amor, vamos dar uma parte e ficar com a outra parte. Seu esposo levou a oferta no altar. Por isso que a Bíblia diz: se você fizer um propósito, honre o propósito. É melhor até que nem tenha pego o propósito. Sabe o que aconteceu, Rafael? O marido dela, quando entregou lá, Deus usa quem? Pedro. E Deus fala com Pedro assim: eles são negligentes, eles não estão entregando tudo, pegaram uma terça parte. E Pedro olha para ele e fala para ele. Gente, essa história aqui está uns livros antes. Atos, depois você lê na sua casa, tá? Está no livro de Atos, capítulo 5, a partir do capítulo 17. Por aí. Acho que é isso mesmo. O que aconteceu? Quando Pedro olha para ele, qual era? O que ele podia fazer? Fala assim: eu roubei. Eu posso falar uma coisa? Ele não precisava dar o dinheiro todo da casa. Ele só precisava ser verdadeiro. A história diz, filho, que ele caiu duro e morto. Vão atrás da sua esposa. A esposa chega. Quando a esposa chega, não está sabendo da morte do marido. E Pedro pergunta para ela assim: aqui está o propósito todo que você fez? E ela falou: tá. Todo o dinheiro da casa que vendemos está aí. Na hora, a Bíblia diz que a mulher caiu dura. Então, não valia a pena ressuscitar. Mas Tabita era necessidade para a igreja do Senhor. Quero dizer algo para você e encerro aqui. O Senhor te trouxe aqui para você ser a necessidade de alguém. Deus te trouxe aqui porque você será a resposta para alguém. Deus te trouxe aqui para dizer para você: não pare. Momentos difíceis você passou. Eu vejo pessoas aqui chorando, pessoas aqui que foram humilhadas, pessoas que foram envergonhadas, pessoas que foram, que tinham confiança, mas foram traídas. Mas o Espírito Santo diz para você assim: levanta. Porque o seu levantar vai levantar alguém. E eu quero orar agora aqui. Eu quero orar aqui pelas Tábitas e os Tábitos que vai se levantar a partir de hoje. Deus tem um projeto na sua mão. Deus tem um projeto grandioso na sua mão. Há um sonho que Deus vê nas suas mãos. Talvez o seu sonho, alguém nem quis dar valor, queria deixar na sala, mas alguém falou assim: eu acredito nele, eu acredito nela, eu vou colocar lá em cima, porque o milagre vai chegar daqui a pouco. Eu quero dizer para você: Deus te vê. Você que tem projetos aqui, venha até aqui à frente. Se coloque de pé toda a igreja. Só para quem tem fé.